Bueno, a ideia é a gente se preparar um pouquinho para continuar emagrecendo, mesmo frequentando, assistindo os jogos, passando pela aquela tensãozinha habitual. A gente sabe que alguns locais, por exemplo, empresas, corporações ou escolas já estão se organizando para ter uma junçãozinha nos dias dos jogos. Bom, então o que a gente... É uma live rapidinha hoje, tá? Pra gente dar algumas dicas de como se organizar. Ontem uma cliente minha disse que é bancária, disse que a agência dela vai se fazer a confraternização já com um churrasquinho às 3 da tarde do primeiro jogo, que é quinta-feira agora às 16. Então imaginem que vai rolar até churrasco, galera. Então, e assim como para alguns vai ser churrasquinho, para outros vai ser cervejinha na certa, né? E sei lá eu o que mais, dependendo de onde se encontrem. Às vezes com a família, às vezes com os amigos, às vezes com os colegas de trabalho. Pensando nisso, então eu separei algumas ideias para que a gente possa se munir de um planejamento, uma organização mínima que nos protege de uma detonação. A sorte é que os jogos, tanto dessa quinta-feira, que vai ser às 16, depois na segunda-feira da semana que vem, dia 28, vai ser às 13, horário de almoço. E na sexta-feira da outra semana, dia 2 de dezembro, vai ser às 16 de novo. Então esses primeiros 3 jogos caem justamente no horário das refeições. Isso é um ponto positivo para nós. Então, dá para conseguir emagrecendo quem está no autocuidado, pensando que daqui a um mês a gente já tem Natal, Ano Novo, festas. Como é que a gente não detona o projeto de cuidar do seu corpo e da sua saúde? Pois bem, então pensando em que é um horário de refeições habituais, às 4 da tarde, o que vai apetecer? Eu vi numa escola de infantil a professora ensinando as crianças a fazerem espetinhos de frutas verde e amarela. Olha que graça! Então eu fiquei pensando, até não foi a ideia dela, mas depois eu criei em cima, né? Um espetinho que tenha uva sem semente, aquela Thompson, e pedaços de laranja. Se a gente fizer esse espeto, ele vai ficar um espeto super colorido e bonito. Ou abacaxi e uvinha, né? E a gente tem ali uma frutinha para comer nesse horário, beliscar. Assim como pode ter uma salada de frutas, né? Para quem tiver condições de preparar. Mas o que cai bem na hora de um jogo? Uma pipoca? A gente quer roer, né? E a pipoca, o grão de milho, é uma coisa saudável. O que deixa ela mais calórica são duas coisas. Uma quantidade excessiva de gordura e a quantidade que se come. Sem falar daquela pipoca ruim, que é aquela do cinema, né, gente? Aquela que tem a gordura trans, nem pensar. Mas se eu tô com um grupo de amigos, eu posso fazer uma pipocada no micro-ondas, ou aquela de antigamente, na panelinha com fiozinho de azeite de oliva, ou ainda aquela pipoqueira a vapor na tomada, que daí é show de bola também. O que acontece com essas pipocas? Elas levam... Antigamente a gente botava bastante gordura no fundo da panela. Boa noite, Karine, bem-vinda. Ivanise, tu também. A gente botava gordura na panela para quê? Porque a pipoca ela estoura no calor, na temperatura quente, e não na gordura. A gordura serve unicamente para lubrificar o grão de milho e grudar o sal. Então, quem for fazer uma pipoquinha nas quinta e sexta-feira da outra semana para assistir os jogos, pensa que 3 colheres de sopa de grão de milho vai dar uma pipocada desse tamanho, assim, equivalente a umas 5 xicrinhas Duralex. Isso é uma medida que não faz mal algum. E se a gente usar ela no micro-ondas, ou na pipoqueira elétrica, ou então na boca do fogão, assim, com pouco óleo, tranquilíssimo a gente fazer essa pipocada, tá? Essa é uma das dicas. A outra é a gente inventar uns espetinhos coloridos, principalmente para quem tiver criança em casa, com abacaxi e uva Thompson intercaladinha, que vai ficar um colorido verde e amarelo legal. Que mais? Uma tábua de coisinhas. A gente pensa tábua de frios,
Mas se a gente pensar nesse horário e colocar numa travessa bonita na mesa, por exemplo, damascos, tomatinho cereja, se a gente colocar a própria uva, que é uma coisa boa de fincar também, alguns queijos, nozes e sementes, tipo oleaginosas, uns pica-pica, sabe? Que a gente vai degustando ali, um rock saudável. E também pensei numa outra tábua que seria de sanduichinhos light. Imaginem pegar aqueles pães para sanduíche, que tem sem casca normalmente, e se a gente faz ele de um tamanho legal, colocando, por exemplo, um patezinho que eu já servi até numa festa do Leve. Eu fiz um patê que era à base de atum e que não precisa necessariamente ser aquele sem graça em água, porque ele é rico em sódio. Então eu, quando uso atum, tenho usado os de boa qualidade, escorro bem aquele óleo e daí usa ele batido, misturado, amassado com creme de ricota ou com uma ricota fresca mesmo, batidinha, com um pouquinho de leite, daí vai ficar uma pasta. Pode colocar pepino bem picadinho, pepino em conserva ou aquele japonês, aquele verde escuro, comprido e fino, que ele dá uma crocância. Então imagine um patê que seja de atum, com requeijão, creme de ricota, alguma melequinha, um pepino picadinho ou palmito, e esse patê num pãozinho que vai ser colocado em triângulos mesmo, que vai ficar charmoso. Pode ser até pão integral, né? Legal. Com um tomatinho, metade de um tomatinho cereja para colorir, para deixar ele enfeitadinho à mesa, ou rodelinhas de cenoura cozida para enfeitar. Obrigada, Ivanise. Estou aqui pensando com vocês, tá? Então vão me solicitando as dicas que vocês acham que combinem. Eu tô pensando alto aqui porque eu ainda há pouco comentei com a minha assessora que preguiça de fazer live hoje. Mas ela disse que quer cancelar. Eu disse, não, vamos fazer uma coisa a jogo rápido, mas que dê ideias, porque quinta-feira já tem festinha aí. A Karine tá perguntando se a pipoca ioki aumentou de preço por aqui em Santa Catarina, Copa. Ah, bom, viu como combina? Então tô certa na minha sugestão. Então pensem numa pipoquinha legal, pensem num sanduichinho colorido, pode botar até um enfeitinho de pimentão amarelo para deixar bonitinho. E eu acho que o truque, né, gente, a gente come com os olhos também. A gente vai estar na frente do telão, curtindo, mas se tá numa mesa bem servida, bonita, até com um arranjo de flores amarelas para receber as visitas em casa, né? Vai dar um clima legal. E daí, então, pensamos que vai ter uma tábua de coisinhas, frios, enroladinho, ovinho de codorna. Tudo isso que eu tô falando é magrinho, tá? Então imaginem numa mesa bonita, com uma travessa legal, e nessa travessa eu vou ter uma tábua com queijinho branco, que pode ter uma folhinha de manjericão. Vamos sofisticar. Podemos ter ovinho de codorna, tomatinho cereja, azeitonas, que é uma coisa legal para a saúde, né? E vai botando coisinhas ali. E pode ter, como vai ser das 4 às 6 que a gente vai estar envolvido, vai dar vontade de comer mais, vai dar fome. Então, uma opção de coisa salgada seria uma pipoca, ou um sanduichinho aberto, ou até um sanduichinho fechado de pão integral, tem até integral sem casca. A Wikibold tem um que é bem legal. E a gente faz um patezinho, seja esse que eu expliquei agora com atum, ou com frango desfiado e com um patezinho feito com também a base de ricota, que é o queijo mais magrinho, né? Então faz esse recheiozinho, faz os triângulos e bota na mesa, todo mundo vai se divertir com uma coisa salgada. Essa minha cliente que me falou ontem disse que vai ter churrasquinho nesse horário. Daí qual foi a dica que eu dei para ela? Que ela inverta todas as refeições. Ela pensou em almoçar normalmente ao meio-dia, lá pelas 14 horas comer uma fruta, para não ficar com fome. No horário que sair o churrasco, ela não vai estar com fome, mas ela vai comer
Provavelmente vai ter salsichão, vai ter cacetinho, o pãozinho francês, e vai ter carnes. Eu falei para ela, tu pode jantar nesse horário, das 4 às 6, e depois quando sai e vai para casa, faz o teu lanche habitual que tu comeria de tarde e não janta. Pronto, inverteu e tu seguiu emagrecendo nas festividades da Copa, ok? Quem pensar em fazer alguma coisa docinha, eu gosto muito de uma receitinha que eu vou deixar no Instagram, tá? Para ficar mais pertinho de vocês, eu já coloquei há mais tempo, mas eu vou replicar ele, que é uma receitinha de um bolo de banana integral. É hiper fácil, pessoal. A base é basicamente bananas amassadas, que a gente coloca ali ovo, fermento. Eu costumo fazer farinha integral. Quem gosta de doçura pode botar um pouquinho de stevia em pó, xilitol, eritritol na massa, ovo, 3 ovos, 4 bananas amassadas, e a gente coloca isso numa forma, depois coloca rodelinhas de banana por cima, canela em pó para polvilhar e forno. 20 minutos está pronto um bolinho, depois a gente corta em quadradinhos e faz a festa. Então já vimos sanduichinhos, tábua de coisinhas, pipoca, um bolinho de banana saudável e até aí todo mundo comeu legal, viu o jogo e não detonou o seu projeto de emagrecimento, ok? Essas são as ideias para aqueles jogos que acontecem às 4 da tarde, das 4 às 6. Uma outra possibilidade é a gente pensar no que a gente vai beber. Então, também lembrando nas festinhas que eu já fiz com clientes e até para amigos em casa, um clericô fake, né? Vamos imaginar assim, que quando a gente faz uma bebida gasosa, por exemplo, usando água mineral com gás, ou uma tônica zero açúcar, que é gasosa, e até tem aquele amarguinho, né? Ou até um Sprite ou Guaraná, que são melhores, refrigerantes menos ruins comparados com os Cola, Pepsi e Coca-Cola. Então, se a gente pega um refrigerante desse, que é frisante, e coloca ali cubinhos de frutas. Ai, que bom, a Cláudia gostou da ideia do bolo. Vou colocar, tu vai ver que é bem barbada, fácil e ele é assim maçudinho, docinho, satisfaz. O clericô fake, esse que eu tô falando, ele pode ser com frutas picadas e daí a gente coloca esse refrigerante, bastante gelo, numa jarra bem linda, faz de conta que estamos tomando um drink, né? E faz de conta que a gente tá em Punta del Este, na beira do rio, ok? Mas, se a gente está pensando em fazer esse clericô, uma outra forma é a gente liquidificar frutas, morango ou frutas vermelhas ou abacaxi, coloca a fruta liquidificada em forminhas e deixa elas congelando. Na hora que a gente vai servir esse clericô falso, a gente coloca o frisante que a gente definiu e as pedrinhas de gelo vão ser essas que foram de frutas congeladas. Ela vai se derretendo e deixando colorido esse suco. E mais com o frisante fica assim charmoso, bonito e gostoso. Quem prefere um chá quente, daí dá pra gente usar e abusar. Eu gosto de botar casca de abacaxi, casca de laranja, cravo canela, um saquinho de qualquer coisa, maçã picadinha. Tudo isso vai deixar um chá super cheiroso que a gente bota em térmicas grandes e as pessoas ficam tomando ao longo da tarde. Também é uma coisa que funciona. O que mais que vocês pensam que pode ter num jogo da tarde da Copa? Para que daí eu possa pensar nessa receita adaptada. Me digam se vocês têm mais ideias. Enquanto vocês vão pensando, nos jogos, que o primeiro vai ser na segunda-feira que vem, às 13 horas, nos jogos do almoço, a gente pode pensar que almoço é esse que não vai atrapalhar o nosso esqueminha de emagrecimento, né? Eu gosto muito de frutos do mar, gosto muito de... Mas eu tô pensando, numa junção com a galera, o almoço tem que ser algo rápido para não atrapalhar o jogo, né? Porque a cozinheira não vai ficar o tempo inteiro ali na cozinha, ela quer ficar vendo o jogo também, a 1 hora.
Então, que coisas que a gente pode deixar prontas para ter essa mesa bem colorida, né? Daí entra uma história das frutas verdes e amarelas para decorar, flores amarelas para deixar essa mesa bonita, até a decoração real, né? Guardanapo de papel de boca colorido, verdes e amarelos, vai ficar charmoso. O que a gente pode colocar mais? Balões colorindo a sala. Porque pensam, né? Algum petisco crocante. Ai, boa pergunta. A gente se reúne para se divertir, para torcer. O que a gente está querendo mesmo é ficar com as pessoas. Vamos pensar num petisco crocante além da pipoca e das oleaginosas que eu já falei, né? Castanhas, nozes, amêndoas. Isso tudo pode estar naquela tábua do lanche da tarde, que é crocante. Outro lanchinho que não faz mal e que é legalzinho de ter seriam os bolinhos, as bolinhas de polvilho ou um pão de queijo fake, que também dá pra gente fazer uma adaptação. Aprendi com um menininho que eu atendi ano passado, de 14 anos. Ele que me ensinou farinha de tapioca, ovo, um pouquinho de requeijão, e daí esta massa ele fazia bolinhas e fazia... ou ele fazia na frigideira e daí enrolava com um queijinho dentro, ou em forma de bolinha e daí bota no forno. Também é outra opção para o lanche da tarde. A gente quer a crocância, né? O que é perigoso para quem quer emagrecer e quer crocante? Amendoim, por exemplo, vou comer um pacote de amendoim vendo o jogo, não vai dar certo, gente, porque cada 100 gramas dessas oleaginosas, embora elas sejam saudáveis, elas têm em torno de 600 calorias cada 100 gramas, entende? É muita caloria. Daqui a pouco é a comida de um dia inteiro. Então vamos pegar leve nas oleaginosas, vamos deixar ela só para dar uma alegriazinha ali na mastigação, porque o que a gente está fazendo quando está precisando da crocância é uma ruminação, né? A gente descarrega a tensão no mastigar. Então nessa hora, o que eu te diria? Vale até um chiclete. Se tu é daquelas que vai ficar tensa na hora do jogo, usa a bebida, a água. Tô aqui com vocês, tô aqui a tarde inteira atendendo e tô sempre com um copo de água fresquinha bebendo, tá? Isso ajuda muito. E o rock teria que ter essas adaptações. Porque, de uma forma geral, até hoje no Instagram vocês viram que eu fiz uma enquete sobre industrializados e super industrializados. Ai, beleza, Fábio, que ótima ideia. A Fabiola tá dando uma ideia de, na air fryer, fazer tirinhas de moranga bem finas que ficaram crocantes. Temperei com sal e orégano. Puxa vida, obrigada por essa lembrança. A air fryer tem vários recursos para crocância. Então, daí a gente pode delirar aqui. Mandioca. Cozinhei a nossa mandioca, nosso aipim gauchesco, que tá uma delícia. Deixo esfriar e faço em quadradinhos, em pedacinhos menores e boto na air fryer, vai ficar bom. É um petisco de boteco, cá entre nós, né? Polenta, a polenta mole, quando a gente cozinha, deixa ela esfriar e faz ela em quadradinhos, também fica um crocante fininho, bem legal. A Fábio sugeriu a moranga, a couve-flor, a Nara. Olha só, meus clientes participando aqui, dando 1000 ideias para Nutri, adorei. A couve-flor, só tem que cuidar o tempo e a potência para não deixar, não queimá-la, né? Mas o que a Fabiola falou da moranga, dá para fazer tanto na versão salgada como doce. A salgada é por aí, lascas finas de moranga cabotiá, aquela que é grossa e verde escuro por fora e bem amarela por dentro, eu tenho sempre em casa, tô sempre com as mãos amareladas de tanto que eu como, beta-caroteno puro, fibra, rico em fibra, adocicado para quem gosta, dá uma sensação de estar comendo batata, mas a boa notícia é que a moranga é calorias de alface, né? Eu sempre brinco que eu tirei 10 nessa prova no curso de nutrição, porque todo mundo acha que ela é um carboidrato maior e ela é considerada vegetal do grupo A, como alface. Olha só que legal. Então, se a gente corta fatias finas e vai para air fryer, se a gente polvilhar
Sal, pimenta, orégano, que nem a Fábio está sugerindo, ela vai ficar um crocante salgadinho. Se a gente polvilhar canela em pó, às vezes até um pouquinho de adoçante, e uns cravinhos, cravo da Índia fincadinhos, vai ficar um aroma, um perfume e vai ficar docinho. Então são 2 snacks que eu nem tinha me lembrado mais, mas que as gurias estão dizendo aqui que funciona super bem. Outro snacks que é legal, também aprendi com as clientes, porque é incrível, né? Esse troca-troca, assim, favorece o aprendizado. Por isso que eu gosto tanto dos grupos, né? Eu fui criada por uma mãe que odiava cozinhar, sempre teve cozinheiras na nossa casa, porque ela trabalhava para pagar as moças, porque ela não era chegada. E quando ela tentava fazer alguma coisa, às vezes não era tão bom. Então, eu fui aprendendo muito a cozinhar, não em casa, mas nos grupos de atendimento. Vamos lá, dá a cara para bater. Daí tô me lembrando que uma ex-cliente antiga fazia para os filhos berinjela em quadradinhos e colocava na air fryer. Não tudo junto, porque senão não dá certo, mas assim, aos poucos, né? Preencher bem aquela parte, a base com berinjela, e quando ela começa a ficar sequinha, coloca umas gotinhas de shoyu. Isso vai dar uma crocância e vai ficar salgadinho. E, gente, eu como uma berinjela inteira quando eu faço assim. É muito gostoso. Fica crocante mesmo, parece um salgadinho. Então, esse caloria zero, que praticamente zero, como a moranga. Então, moranga e crocantes de couve-flor, que nem a Nara está sugerindo. A Karina tá rindo. E a berinjela, que parece, ai que estranho, berinjela, mas essa cliente fazia para os 2 filhos pequenininhos que ela tinha. E daí, tipo, ela foi super criativa. A Fabíola tá dizendo que fez com couve, cortou bem fininha e temperei. Ai, é verdade! A folha de couve, isso é feito atualmente pelos chefes de cozinha. Eles fazem aquelas folhas e daí na hora que fica pronto, fica uma folha de papel crocante verde. Fica até legal para nossa festinha da Copa, né? Gostei. Já fez assado. Uhum. E essas receitinhas com tapioca que vai no forno, bem fininha e temperada, são uma boa opção, sem dúvida. Porque a tapioca, ela, para vocês terem uma ideia, assim, ó, 4 colheres de sopa bem cheias de tapioca equivale a 2 fatias de pão integral, caloricamente. Então, se a gente fizer aquilo ali, 4 colheres de sopa vai render legal, sabe? Assim como falei para vocês do bolinho de banana, a gente pode pensar nessa base do bolinho de banana numa receita de cupcake salgado, sabe? A gente começa a conversar, começa a me lembrar, né? A gente vai viajando. Uma das clientes de quarta-feira à noite, a Libera, ela sempre faz cupcake para a filha levar para a escola. Então imaginem que graça vocês pensarem em umas panelinhas verdes e amarelas e vocês vão colocar uma massa que seja com farinha integral, ovo, fermento, e a base, o recheio vai ser ou frios, ou um franguinho refogado, temperadinho, ou requeijão, e esse bolinho vai assar. Então, isso pode ser tanto salgado como doce, no caso do bolinho de banana, ou um cupcake mais com cacau, por exemplo, e banana. Então, esses bolinhos vão ficar assando e vão estar bem legal para a hora do jogo. Também é outra opção. Aí, viu como tem coisas? Viu como a gente não precisa mandar ver os salgadinhos, as fritos da padaria, as coxinhas, e nem abrir aqueles pacotes horrorosos de processados e ultraprocessados? Hoje, quando eu perguntei, me surpreendeu que muita gente, espinafre, isso mesmo, Karine, muita gente respondeu que não sabia o que significava o processado e ultraprocessado. Quanto mais industrializado, mais processos químicos, por isso processado. E os processos químicos envolvem colocar num alimento que seria in natura, não só aromatizantes para dar sabor, perfume, corantes, estabilizantes para se manter longe ter a vida de prateleira, que a gente chama, né? Tudo é considerado processado, por exemplo, um refrigerante industrializado, né?
e alimentos que às vezes levam até produtos químicos para ficar do jeito que a indústria quer que a gente consuma. Então, se a gente puder ir cada vez indo mais para o alimento in natura e menos para o processado, a gente não está pensando só no emagrecimento, né? A gente está pensando no que a gente está botando de combustível para dentro da gente. Vamos botar petróleo ou a gente vai colocar o suco verde? Vamos colocar fibras, vitaminas e minerais integrais para nossa microbiota bater palminha lá dentro, ou a gente vai botar lixão naqueles pacotes de Cheetos, Baconzitos, tudo bem, aqueles crocantes que, por favor, cada vez aumenta mais o número de oferta no supermercado e a gente não se dá conta do que a gente está botando para dentro, né? Muito ruim. Então, deixa esses industrializados, processados, super processados, de lado e investe numa preparação que é rápida, né, gente? Air fryer é rápida, pipocada é rápido. Um patezinho que a gente faz uns sanduichinhos na hora, enquanto as visitas estão chegando para o jogo das 4 da tarde. Legal também. Investe em balões, numa mesa colorida, nos papéis de guardanapo de boca colorido, em flores amarelas. Vai ficar uma casa festiva, super legalzinho assim da gente curtir o evento, né? Frutas verdes e amarelas que vão dar um tchan e todo mundo vai comer, eu tenho certeza. Há uns anos atrás eu fiz uma gincana com crianças no Parcão, no Parque Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, e eu tinha uma das brincadeiras com as crianças que estavam fazendo a gincana, participando, vieram 80 pessoas. A gente fez em equipes, eram frutas picadas e daí eu fazia cabra cega, né? Botava uma venda nos olhos e as crianças tinham que receber os picadinhos ali para provar e ver o que se gostavam e descrever se era azedo, se era amargo, se era doce, se era melecado, suculento. Os pais diziam, não vai comer. Não vai comer de jeito nenhum. E que nada, né, pessoal? As crianças comiam e depois que terminou a brincadeira, sobrou aquele mundaréu de frutas, todo mundo ia lá querendo comer. Então, a gente tem que oferecer. A Nara tá dando uma dica aqui de usar atum in natura com creme de ricota light e cortar os pães integrais em quadradinhos e colocar em potinhos cenourinha, aipo, etc. em tirinhas. Se a gente faz um patê, que pode ser um deles com o atum, o outro pode ser só um creminho branco bem temperado. Eu gosto de usar mostarda também para dar um sabor picante. Ou um creminho que seja com tomates assados também fica legal. Daí bota uma folhinha de alecrim ali, sabe? Vai ficando tudo charmoso, gostoso. E daí a gente bota os talos, coisa de gente chique, né, dona Mara? Talos de aipo, talos de cenoura ao comprido são colocados em festas de casamento e de 15 anos, em salões de festa e de chefes. Esses talos ficam num recipiente de vidro com um pouco de água e os talos ficam ali. E daí a gente pega o talo e passa no patezinho. Olha que coisa mais charmosa. Tu tá comendo vegetal. E esse vegetal com um saborzinho ali para dar um tchan. Mais uma bandeja de frutas, é isso aí, Nara. A gente já falou agora desde o início várias alternativas por aí. Então, olha como tem opção. A gente não precisa se detonar, né? O jogo é mais uma oportunidade da gente fazer aquilo que está represado nesses últimos 2, 3 anos de pandemia. Se juntar com as pessoas queridas, dar risada, torcer. Mesmo para quem não é tão chegada no futebol, a ideia é estarmos juntos. Essa é a ideia. E daí, em qualquer situação, sempre vale aquela regra. Não chegar com fome no evento e depois que sair do evento não deixar de continuar comendo, né? Quem conhece o programa do Leve sabe que é assim que eu recomendo sempre. Não tem porque, comi demais, me empolguei, fiquei ansiosa, detonei e daí não vou jantar hoje. Não, nada a ver. Abacate, manga, olha só, eu tinha pensado no abacaxi amarelo e na laranja com a uva dedo de dama, mas um creminho de abacate e manga picadinha, olha só o verde e amarelo rolando. Exatamente.
Essa é a ideia, que a gente possa deixar esse evento divertido, colorido e que não precisemos sair fora do programa. Se tiver um dia quente, dá até para fazer uns picolézinhos, né? Uns sacolés ou um picolé de palitinho na geladeira e se tiver criança em casa também pega bem. E daí vale o sorvetinho de manga ou de abacate ou de abacaxi e daí faz a festa, né? O que mais que a gente pode pensar? Eu tinha pensado mais alguma coisa. Na linha dos fritex, a air fryer não é a coisa mais saudável do mundo, tá? Mas é muito menos prejudicial do que uma fritura. Então a gente não vai usar ela todos os dias, principalmente quem tem problema de glicose alta. Ela faz um processo de glicação que uma reação Maillard que a gente já sabe que deixa tostadinhas as coisas e as coisas tostadinhas não são tão boas assim para nossa saúde, mas vale num momento de festa como esse, tá? Daí eu pensei, pastéisinhos, por que não? Se a gente for fazer um recheinho legal, saudável e na air fryer também dá, rolou, né? Outra crocância. Então a ideia assim, é pensar antes. A gente tem 3 jogos pela frente. Esses da tarde eu acho que tá beleza, tivemos várias sugestões aqui. O do almoço, mais tranquilo ainda, porque se for almoçar e depois assistir os jogos, pode ser um almoço corriqueiro e pode pensar em 1000 receitinhas de frutos do mar, de saladas bonitas, coloridas, pensando nas cores verde e amarelo. E podemos pensar um risoto. O importante é que baixar a mãozinha carregada no que for danoso, que geralmente é a gordura, o sal e o açúcar. Aliviando isso, a gente pode pensar em qualquer refeição, e pensei até num pirê de mandioquinha como base, e um filezinho de peixe grelhado em cima ou de salmão, aspargos frescos. Olha que prato bonito, empratado típico de Copa do Mundo. Dali Brasil, não é mesmo? Pessoal, eu acho que a ideia hoje era por aí, sabe? A gente pensar numas sugestões que vocês possam, quem está investindo no cuidado com a saúde e com a baixada de peso, que vocês possam pensar que eventos não detonam a gente. Essa é a primeira live sobre isso. A gente vai ter, à medida que dezembro avance, outros encontros falando da ceia de Natal, da ceia de Ano Novo, para que vocês possam ir pensando assim que a gente pode, inclusive, passar por essas festas e que já estão acontecendo agora em novembro, né? As confraternizações de empresas já estão tudo sendo antecipadas e das famílias também. Obrigada, Clau. Espero sempre vocês nas terças-feiras, nem que sejam uns minutinhos para a gente se organizar e ficar protegido das ofertas mais danosas, ok? Uma ótima noite de terça-feira, durmam bem com os anjinhos, um bom jogo de quinta-feira para todos nós e eu espero vocês na próxima terça. Quem se empolgou e está querendo, Flávia, tu faz as coisas ficarem mais fáceis, só hoje, 2 pessoas que fazia muitos anos que eu não atendia já marcaram consulta para revisar como é que estão os cuidados. Outras 2, verde pela Copa, Milene. Outras 2 pessoas agendaram porque querem, uma tá em menopausa, a outra diz que tá com uma barriguinha. Isso, olha, gera tema para outras lives. O que fazer com essa barriguinha? Mas por hoje é só. Um abraço a todos, boa noite e a gente se vê por aí, nos grupos, nas entrevistas ou na próxima terça-feira. Beijão grande.